Olá, Orientando Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o Dr. Misael Montenegro Filho, que é escritor de diversos livros jurídicos, professor, inclusive professor na Escola de Magistratura do Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco. Ele é conselheiro das Nações Unidas e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, membro inclusive da Comissão de Exame de Ordem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E é membro do Instituto Brasileiro de Direito Privado, Direito Processual. Professor Misael, eu gostaria que você já começasse nos dizendo dos seus livros e quais as editoras que os publicaram. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um privilégio estar nessa instituição e os livros que eu tenho pela editora Atlas são livros focados no direito processual civil. Eu tenho dois trabalhos principais. O primeiro é o curso de Direito Processual Civil, em 3 volumes, e o segundo é o Código de Processo Civil comentado. Além desse, tenho outros 15 livros pela mesma editora em matérias específicas. Professor Misael, recentemente foi enviado ao Congresso Nacional um anteprojeto do Código de Processo Civil. O que você fala para nós das mudanças propostas neste anteprojeto? Há uma grande expectativa em relação a esse novo código, porque o nosso, que é de 1973, com o tempo, acabou se transformando numa verdadeira coxa de retalhos, tamanhas e inúmeras que foram as modificações feitas de lá para cá. Portanto, há uma expectativa muito grande na aprovação desse novo código, o que deve ocorrer no dia 22 de dezembro deste ano. O código traz inovações em várias partes, em vários compartimentos. Eu posso destacar, por exemplo, a previsão de que, doravante, a partir da aprovação do novo código, após o recebimento da petição inicial, o juiz não mais determina o aperfeiçoamento da citação do réu. Ele agora designa obrigatoriamente, em todos os procedimentos, uma audiência de tentativa de conciliação ou submete o procedimento à mediação, com a intenção de eliminar o conflito de interesse no espaço de tempo menor, ou seja, no início da relação processual. Uma outra questão que me parece muito importante diz respeito à previsão de que os recursos serão recebidos apenas no efeito devolutivo. Portanto, proferida a sentença pelo magistrado, não há mais necessidade do aguardo pela confirmação do pronunciamento pelo tribunal, dando à lei ao credor a prerrogativa de iniciar de imediato a execução provisória do julgado. Professor, acerca das primeiras audiências, após recebida a petição, você nos disse que haverá uma tentativa de conciliação. Diz para nós, por favor, os principais motivos que levaram a você entender que essa iniciativa é bastante válida. Essa é uma iniciativa, na verdade, será tema da minha abordagem, é uma iniciativa que, embora no papel seja válida, ela é perigosa do ponto de vista prático. Por quê? Porque, olhando para o artigo 333 do anteprojeto, nós percebemos que o processo só terá curso, se não houver, logicamente, a conciliação, a partir da realização desta audiência. A partir dela, o réu é citado e dispõe do prazo de 15 dias para a apresentação da defesa. E eu, particularmente, fico um pouco de receio no que se refere a estrutura do Poder Judiciário para dar uma resposta satisfatória no que toca à designação célere dessas audiências. Portanto, é uma técnica que é elogiável do ponto de vista meramente teórico, mas que na prática faz-se necessário uma reestruturação do Poder Judiciário para que de fato essa audiência possa ser realizada num espaço de tempo curto. Ela é objeto de aplauso, essa modificação, por quê? Porque ela mais ou menos copia o modelo adotado desde 1995 nos juizados especiais cíveis. Nos juizados as coisas funcionam exatamente assim, o juiz recebe a petição inicial, na verdade a queixa, e ao invés de designar uma audiência de instrução e julgamento, que incita a discussão, que incita o conflito, ele designa uma audiência tentativa de conciliação. E olhando para a realidade dos juizados, nós percebemos que a nível nacional temos uma resposta satisfatória em termos de conciliação em mais ou menos 72% dos casos, contribuindo para um desafogamento do Poder Judiciário. Professor Misael, e quanto às testemunhas, em que fase elas comparecem e como que o novo código, a nova proposta de código trata desse tema? A pergunta é muito adequada, né? As testemunhas elas se mantêm sob a responsabilidade de comparecer à audiência de instrução e julgamento, mas o anteprojeto, nesse aspecto, traz uma inovação substancial, que é a previsão no artigo 429 de que
tanto o autor como o réu devem indicar o rol de testemunhas já na petição inicial e na contestação. Portanto, nós estamos abandonando a técnica hoje existente no artigo 407 de conferir à parte o prazo de 10 dias para a apresentação do rol. A técnica hoje adotada é uma técnica que vem determinando o adiamento de inúmeras audiências. Por quê? Porque apresentado o rol com tamanha brevidade, ou seja, 10 dias antes da audiência, se a parte solicita a intimação da testemunha, o que ocorre é que frequentemente essa intimação não é feita dentro desse prazo tão exíguo. Preocupado com isso, o legislador infraconstitucional passou a prever que o rol deve ser apresentado junto à petição inicial e à contestação, cabendo ao advogado levar a testemunha à audiência, independentemente do aperfeiçoamento de intimações. Professor Misael, e, no caso, quando o juiz dá uma decisão, a parte que perde a causa raramente concorda com a decisão e, pelo duplo grau de jurisdição, essa parte tem o direito de recorrer ao tribunal, uma instância superior, para obter uma nova visão deste processo. Quais as principais modificações que acontecerão com o novo Código acerca dos recursos? A comunidade jurídica tem uma expectativa muito grande nesse compartimento do Código. Disse que o grande nogórdio do processo civil, o grande gargalo do processo civil estaria centrado exatamente no compartimento dos recursos. Nesse particular, o legislador primeiro passou a prever que o recurso de apelação não é mais dotado do duplo efeito, suspensivo e devolutivo, mas apenas do efeito devolutivo. Significa que, prolatada a sentença, o credor pode iniciar a execução, ainda que no modo provisório. A segunda previsão é a supressão do recurso de agravo retido, que não mais se justifica. Nós, olhando para o que ocorre na Justiça do Trabalho, percebemos que esse recurso é muito mais simplificado naquela justiça. Por quê? Porque na audiência de instrução e julgamento, quando o advogado não concorda com determinada decisão do juiz, ele simplesmente registra o que nós chamamos protesto. Na justiça comum, não. Nós apresentamos o agravo retido, que é um recurso burocrático, é um recurso que atrapalha a movimentação processual, e a comissão encarregada da elaboração do anteprojeto, cônscia desse problema, eliminou, suprimiu o recurso de agravo retido. Havia um clamor muito grande pela supressão do recurso de embargos de declaração. Esse recurso se mantém dentro do Código, embora o legislador tenha previsto que não é mais possível a reiterada apresentação desse recurso. Portanto, ele só pode ser interposto uma única vez. Professor, sabe-se que, uma vez decidida a questão, a parte vencedora tem o direito à execução da sentença. Esta execução da sentença seria fazer valer o que o juiz decidiu. Quais as principais modificações em termos da execução? Eu sei que você já até gentilmente já adiantou esse tema, mas eu gostaria que fosse tratado com mais detalhe a questão da execução da sentença. Bom, a execução da sentença ela já foi recentemente modificada pela Lei 11.232 e também, mais adiante, pela Lei 11.382 de 2006. Portanto, nesse particular, não houve grande novidade, mas o aproveitamento dessas recentes transformações. Quando nós falamos sobre execução, eu particularmente entendo que o anteprojeto ele modifica para pior. Eu, particularmente, sou simpatizante dessas duas leis, a 11.232 e a 11.382. Se você me perguntar qual é, dentre os dispositivos do Código, modificados de 1994 para cá, o mais importante, eu diria sem pestanejar, é o parágrafo 5º do artigo 461. Esse parágrafo, lembro, ele prevê que, quando o juiz determina o adimplemento da obrigação de dar, fazer ou não fazer, pode, para forçar o adimplemento, fixar multa diária. Pela redação do anteprojeto, segundo verificamos da leitura do 503, observamos que o legislador, ele nesse aspecto retroagiu, ao que me parece. Por quê? Porque ele passa a prever que a multa, até o momento em que se iguala ao valor da obrigação, pertence ao credor, mas que a partir daí, indefinidamente, pertence ao Estado. Eu não entendo por que a multa deva ser revertida para o Estado, porque o maior perdedor pela demora do processo não é o Estado, mas o credor que não consegue conviver com a satisfação da obrigação. Então, na execução, respondendo a tua
pergunta, na execução nós não temos grande modificação, mas a ratificação das leis 11.232 e 11.382. E, retroagindo, temos a modificação no 503, que não é objeto da minha simpatia. Professor, em um rápido resumo, em 1994 começou-se a fazer uma certa mudança no Código de Processo Civil. As leis 8.950, 51, 52 e 53, de 13 de dezembro de 94, alteraram alguns capítulos e alguns artigos do Código de Processo Civil e de lá para cá diversos temas foram insertos nesse Código de Processo Civil. Agora a ideia é evitar a quantidade de leis isoladas, mudanças de seções e partir diretamente para uma mudança única de um único projeto. Único código. Na sua opinião, as leis isoladas, alterando razoavelmente ou paulatinamente o código, seriam mais aconselháveis ou menos aconselháveis do que um projeto para mudar o código como um todo? Eu sou adepto da adoção de um código, sempre fui, entre aspas, tratadista, de gostar muito mais do código do que legislação esparsa. Mas particularmente eu entendo que esse código foi feito numa velocidade muito intensa, numa velocidade muito rápida. Foram apenas 63 dias de reuniões em Brasília. E eu tenho receio de que alguns clamores da comunidade jurídica não sejam ouvidos pela comissão e efetivamente tenhamos um código que vai frustrar a população no aspecto de não nos dar um processo diferenciado. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o professor Misael Montenegro Filho, autor de diversos livros de divulgação nacional e uma pessoa especializada aqui na área de direito processual civil. Todo o nosso agradecimento ao professor Misael e Orientando o Direito pede que o telespectador nos espere amanhã, porque em Querendo Deus apresentaremos um novo programa.